E se de uma hora para outra o seu maior aliado começasse a se comportar como um inimigo? Se o parceiro de décadas com quem você construiu pontes, dividiu céus e defendeu fronteiras, começasse a mirar seus recursos, seu território e sua soberania? Parece roteiro de filme, mas foi exatamente isso que começou a acontecer entre os Estados Unidos e o Canadá. Por muito tempo, o relacionamento entre Canadá e Estados Unidos foi uma das alianças mais sólidas do planeta. Uma amizade forjada em guerras, acordos comerciais, laços culturais e fronteiras abertas. Uma espécie de irmandade geopolítica marcada por confiança, estabilidade e, acima de tudo, previsibilidade. Mas tudo isso começou a ruir, silenciosamente a princípio, até que o silêncio virou barulho, e o barulho virou ameaça. Nos últimos meses, a relação bilateral entre os dois países atravessou um ponto de inflexão, um ponto onde não há retorno fácil. As ações que desencadearam essa crise vieram do sul da fronteira, mas seus efeitos reverberam com força dentro do coração canadense. Foi sob a batuta do presidente Donald Trump que a ruptura começou a tomar forma. Com sua retórica característica de direta e agressiva e muitas vezes imprevisível, Trump abriu uma nova frente de conflito contra o Canadá, impondo tarifas de 25% sobre as importações canadenses. A justificativa, supostas conexões entre produtos canadenses e o tráfico de fentanil, além de fluxos migratórios descontrolados que, segundo ele, ameaçariam a segurança norte-americana. Imediatamente, especialistas econômicos e diplomáticos classificaram a medida como infundada. Não havia evidência concreta que ligasse importações canadenses ao narcotráfico. Tampouco se justificava uma punição econômica tão severa, com base em fluxos migratórios historicamente baixos e bem regulados. Mas o estrago já estava feito. Em Ottawa, a resposta foi rápida. O então primeiro-ministro Justin Trudeau condenou as tarifas como um ataque frontal à lógica e à lealdade. O Canadá, fiel à sua postura diplomática, respondeu com medidas espelhadas, impondo tarifas retaliatórias a produtos norte-americanos em setores estratégicos como o alumínio, o aço e o setor agrícola. A tensão aumentava, e então a provocação cruzou uma linha invisível. Durante uma coletiva de imprensa, o presidente Trump, entre risos e com um tom ambíguo, sugeriu que talvez o Canadá devesse ser anexado como o 51º estado dos Estados Unidos. O comentário, que muitos inicialmente interpretaram como mais uma bravata retórica, foi repetido, mais de uma vez, em diferentes contextos, e com um tom cada vez mais sério. O Canadá sempre foi uma extensão natural dos Estados Unidos. Seria mais fácil para todo mundo se estivéssemos sob uma única bandeira. Essas palavras ressoaram como um trovão em Ottawa. O que antes era incômodo virou alerta. O que era apenas desconforto virou crise diplomática. Mas por que agora? Por que esse súbito interesse em provocar o vizinho mais pacífico do mundo? A resposta não demorou a vir, e não veio da Casa Branca. Veio do próprio Trudeau, em um raro momento de franqueza política. O primeiro-ministro afirmou que as ameaças veladas da administração Trump estavam diretamente relacionadas ao interesse crescente dos Estados Unidos nas vastas riquezas naturais do Canadá. E faz sentido. O Canadá possui algumas das maiores reservas de água potável do mundo, uma abundância de petróleo e gás, florestas ricas, metais raros e, especialmente, um Ártico que se torna cada vez mais acessível com o derretimento do gelo polar. Um território que, embora inóspito, tornou-se uma peça-chave na corrida por soberania, influência e recursos. Com o planeta enfrentando crises energéticas, tensões geopolíticas e mudanças climáticas, o território canadense deixou de ser apenas uma vastidão pacífica ao norte, tornou-se um prêmio cobiçado. Foi nesse contexto de desconfiança e agressividade crescente que nasceu uma nova onda de nacionalismo dentro do Canadá. Um sentimento de urgência, de resistência, de orgulho ferido. E com ele, um movimento ganhou força. Elbows Up. Uma expressão tipicamente canadense que em sua origem remete ao hóquei, levantar os cotovelos, proteger o corpo, preparar-se para o impacto. O movimento se espalhou nas redes sociais, nas ruas e nas vozes de políticos e cidadãos comuns. Cartazes diziam: "O Canadá não é à venda. Nosso norte, nosso futuro. Abaixo o imperialismo silencioso." Pela primeira vez em décadas, a identidade canadense parecia sob ataque, e o país reagia. A tensão chegou ao ponto de ebulição política. Diante da pressão interna, das críticas à sua condução da crise e dos riscos iminentes à estabilidade nacional, Justin Trudeau renunciou. Foi um ato simbólico, quase sacrificial. No lugar dele, assumiu Mark Carney, economista, ex-governador do Banco da Inglaterra e do Banco do Canadá. Uma figura vista como técnica, sóbria e pragmática. Um nome que, de certo modo, buscava acalmar os ânimos. Mas Carney não assumiu em um tempo de calmaria. Pelo contrário, ele herdou uma crise diplomática grave, um país dividido entre diplomacia e defesa, e a necessidade urgente de redefinir o papel do Canadá no cenário global. Sua primeira decisão? Convocar eleições antecipadas. A ideia era simples, mas ousada: devolver ao povo o poder de decidir como o país deveria reagir. E, acima de tudo, sob qual liderança enfrentar o novo e instável cenário geopolítico. Enquanto isso, em fóruns internacionais, a chanceler Melanie Joly fazia um alerta contundente.
O Canadá pode estar sendo o canário na mina de carvão. A metáfora era poderosa. No passado, os mineiros levavam canários para os túneis, ditou. Se o pássaro morresse, era sinal de gás tóxico, invisível e letal. O Canadá, nesse caso, seria o primeiro a sentir os efeitos de uma mudança profunda e perigosa na política externa americana. Mas não seria o único. Essa declaração gerou murmúrios em corredores diplomáticos ao redor do mundo. Estariam os Estados Unidos realmente abandonando o espírito de cooperação multilateral? Estariam dispostos a sacrificar alianças históricas por interesses imediatistas e hegemonia total? E principalmente, se os Eburba podem virar-se contra o Canadá, quem estará a salvo? É neste ponto que a história ganha contornos mais profundos. Mais do que tarifas ou ameaças simbólicas, o que está em jogo agora é o futuro da soberania canadense. O direito de um país de decidir seu próprio destino, de proteger suas fronteiras, seus recursos e sua identidade. A questão já não é mais apenas sobre diplomacia, agora trata-se de defesa. A próxima pergunta inevitável se impõe com peso. O Canadá está preparado para se proteger? Quais alianças restam quando a maior delas começa a ruir? A resposta começa a surgir no horizonte, mas ela não virá sem riscos, sem escolhas difíceis e sem um reposicionamento estratégico que pode mudar para sempre a forma como o Canadá se vê e como o mundo vê o Canadá. Em momentos de crise, os povos se revelam. Uns dobram os joelhos, outros erguem os cotovelos. Quando os Estados Unidos apertaram o cerco contra o Canadá, com tarifas injustificadas, ameaças veladas e uma postura cada vez mais hostil, algo começou a mudar. Não apenas na política externa, mas no imaginário, na identidade, na alma coletiva de um país que sempre acreditou na diplomacia como força suficiente. O que começou como uma escalada diplomática logo se transformou em um abalo sísmico interno. Um abalo que sacudiu a população de Vancouver a Quebec, de Halifax a Yellowknife. Pessoas comuns começaram a perceber que algo havia mudado e que talvez, pela primeira vez em muito tempo, o Canadá não pudesse mais contar com a boa vontade do irmão do Sul. Para muitos isso parecia impensável. Afinal, o cotidiano canadense é profundamente entrelaçado com os Estados Unidos. O café da manhã com cereais Kellogg's, o almoço rápido com fast food de redes norte-americanas, as roupas, os filmes, as séries, os softwares. O cotidiano canadense sempre navegou numa maré suave de produtos, ideias e cultura norte-americana. E até recentemente havia conforto nisso, uma parceria entre iguais, um pacto tácito de respeito e cooperação. Mas e quando esse pacto se rompe? A realidade caiu como um balde de água gelada, ou melhor, como uma nevasca inesperada no final de abril. Pessoas como Monique, uma agricultora em Alberta, viram suas margens de lucro evaporarem quase da noite para o dia. Ela exportava grãos para o mercado americano, mas com as tarifas impostas, os compradores sumiram. Não é só negócio, é sobrevivência. Me disseram que era o preço da soberania. Mas será que eu consigo pagar esse preço sozinha? Desabafou ela em uma entrevista à rádio local. Enquanto isso, em Toronto, Hassan, um engenheiro de software, ficou preso entre contratos. Ele desenvolvia tecnologia para uma empresa de defesa com sede em Seattle. Com os novos vetos à transferência de tecnologia e os boatos de que o governo americano poderia restringir acordos bilaterais, seu projeto foi cancelado. De repente virei risco geopolítico. Um programador, pai de 2 filhos, agora é visto como uma ameaça potencial só porque trabalha com criptografia. Essas histórias, ainda que distintas, têm algo em comum. Mostram como a grande política escorre pelas fissuras e afeta vidas reais. São os pequenos que pagam quando os gigantes brigam. E foi isso que o povo canadense começou a entender. A crise não era só entre governos. Ela estava dentro das casas, dos bolsos, dos empregos. Foi nesse contexto que o movimento Elbows Up ganhou força. O nome claro vem do hóquei. Uma referência a levantar os cotovelos em uma jogada agressiva, uma forma de proteger a si mesmo ou de avisar ao outro que você não está para brincadeira. Mas o que começou como uma hashtag viral logo tomou as ruas. E foi além do protesto. Virou filosofia. Um grito coletivo, um despertar. Em Ottawa a pressão crescia. O governo de Trudeau, até então conhecido pela moderação e pelo tom conciliador, começou a rachar por dentro. Um lado queria manter o diálogo a qualquer custo. O outro, mais pragmático, via que a diplomacia estava falhando e que sem resposta firme, o Canadá se arriscava a perder não só sua dignidade, mas sua autonomia. Foi nesse ambiente carregado que o então primeiro-ministro Justin Trudeau renunciou. A notícia chocou o país. Mesmo quem o criticava reconhecia que Trudeau era, até então, a face de uma era moderna, liberal e globalizada do Canadá. Sua saída simbolizava o fim de uma era e o início de outra, muito mais imprevisível. No seu lugar entrou Mark Carney, um nome respeitado nos círculos financeiros internacionais, ex-governador do Banco do Canadá e do Banco da Inglaterra, conhecido por sua calma e racionalidade em momentos de turbulência. Carney assumiu o governo com um discurso claro. O mundo está mudando, e o Canadá precisa mudar com ele. Precisamos ser menos dependentes, mais resilientes, mais soberanos. Na prática, isso significava uma coisa: redesenhar a política externa, e principalmente os acordos de defesa. Durante décadas, o Canadá confiou em sua aliança com os Estados Unidos para garantir sua segurança.
O sistema conjunto NORAD vigiava os céus do norte. As forças armadas estavam profundamente integradas. Muitas compras militares, inclusive, dependiam de tecnologia americana. Mas agora, essa dependência se tornara vulnerabilidade. E Carney sabia disso. Uma das suas primeiras ações foi anunciar um plano ousado de diversificação de alianças estratégicas. Começaram as conversas com a União Europeia, com países do Indo-Pacífico e com a OTAN. E não eram apenas conversas protocolares, eram propostas concretas de investimento conjunto, transferência de tecnologia e treinamento militar. Essa nova estratégia incluía, por exemplo, o fortalecimento de laços com a Alemanha para sistemas de defesa aérea, com o Japão para inteligência cibernética, com a França para tecnologia naval e, como veremos na próxima parte, com a Austrália para sistemas de radar de longo alcance. Ao mesmo tempo, o governo começou a revisar contratos bilaterais com os Estelpaiwa. Cada cláusula era reavaliada, cada acordo reexaminado sob a ótica da autonomia nacional. Ser parceiro, sim. Ser dependente, não mais. A reação da população foi, em sua maioria, de apoio. Em Vancouver, estudantes organizaram assembleias públicas sobre soberania tecnológica. Em Winnipeg, veteranos de guerra fizeram manifestações simbólicas exigindo mais investimentos internos em defesa. Houve até um boicote espontâneo a produtos de empresas norte-americanas por parte de pequenas lojas locais, não por ódio aos americanos, mas por amor à própria identidade. E é isso que está em jogo aqui: identidade. Ser canadense sempre foi, em parte, ser moderado, ser diplomático, ser aberto. Mas agora ser canadense também passou a significar resistir. E essa mudança é profunda. Ela afeta a forma como o país vê o mundo e como o mundo passa a ver o Canadá. Mark Carney convocou eleições antecipadas não apenas para garantir legitimidade política, mas para dar ao povo canadense a chance de escolher seu novo rumo. As campanhas eleitorais não falavam mais apenas sobre impostos, saúde ou educação. Falavam sobre soberania, segurança e independência estratégica. O discurso nacional evoluiu. Tornou-se mais assertivo, mais direto, mais preparado para o embate, se necessário. Não por beligerância, mas por sobrevivência institucional. E no meio de tudo isso, uma pergunta permanece no ar: se o Canadá não pode mais confiar nos Estados Unidos, em quem ele pode confiar? Na próxima parte veremos como submarinos franceses, radares australianos e novos acordos de defesa estão moldando uma nova arquitetura de segurança para o país. Uma que busca proteger não apenas as fronteiras físicas, mas os valores, os recursos e o futuro do Canadá. Um submarino francês cruzando o Atlântico até o litoral canadense. Para muitos apenas uma visita técnica. Para outros um recado silencioso ao Pentágono. Quando o USS Tourville, um submarino nuclear francês da classe Suffren, emergiu nas águas frias de Halifax, Nova Escócia, poucos canadenses sabiam o que ele representava. Com seus 99 metros de comprimento, invisível aos radares convencionais e equipado com tecnologia de última geração, o Tourville não trazia apenas engenheiros e militares. Ele trazia um símbolo, um sinal de que o Canadá estava disposto a repensar radicalmente sua arquitetura de defesa. Nos bastidores, o movimento foi meticulosamente calculado. O submarino não estava apenas ali para testes de desempenho em águas geladas. Ele estava ali para mostrar presença europeia, presença alternativa, presença não americana. E isso por si só já era uma ruptura com o script geopolítico tradicional. Porque o Canadá, uma nação historicamente entrelaçada com os Estados Unidos em termos de defesa, estaria agora abrindo seu quintal estratégico para demonstrações navais de um país europeu. A resposta está naquilo que o Canadá busca: autonomia tecnológica, operacional e política. O Tourville pertence ao programa francês Barracuda, uma iniciativa de 6 submarinos de ataque movidos à energia nuclear. Silenciosos, ágeis, com capacidade de coleta de inteligência e operação prolongada. Eles não são armas para confronto direto, mas instrumentos de dissuasão e soberania. E o Canadá, com suas águas frias, longas costas desprotegidas e um Ártico cada vez mais acessado por potências rivais, precisa urgentemente disso. Mas será que abrir as portas à França é apenas uma escolha técnica? Ou seria um recado velado aos Estados Unidos de que o Canadá não está mais disposto a ser dependente e nem submisso? Enquanto analistas debatiam, o governo Carney já havia tomado sua decisão. O Tourville era apenas o primeiro passo. Poucos dias depois da visita, a Royal Canadian Navy anunciou o plano mais ambicioso de renovação naval de sua história recente: $60 bilhões canadenses, cerca de $42 bilhões americanos, para substituir sua frota de submarinos, envelhecida, limitada e completamente defasada frente às ameaças contemporâneas. E aqui há uma ironia silenciosa. Enquanto os Ebupestero empurram seus aliados à dependência de sistemas como o F-35, o Canadá escolhe olhar para outro oceano em busca de soberania. O que leva um país a renunciar à familiaridade, ao conforto político de uma aliança histórica, em troca do desconhecido. A resposta está no risco de continuar como está. E o risco agora é real. Os atuais submarinos canadenses são da classe Victoria, adquiridos do Reino Unido nos anos 990.
São movidos a diesel, exigem manutenção constante, têm alcance limitado e poucos servem para missões de longo alcance ou inteligência avançada no Ártico, onde os russos, os chineses e até mesmo os americanos já disputam espaço. O governo canadense deixou claro que deseja entre 6 e 12 novos submarinos. A decisão sobre o fornecedor será tomada até 2028. A primeira embarcação deve estar em serviço em 2035. Mas por que a França? Além da visita do Tourville, a França e o Canadá assinaram um acordo bilateral de cooperação em defesa em setembro de 2024. Um acordo que prevê intercâmbio de tecnologia, exercícios conjuntos e, discretamente, suporte logístico para operações no Atlântico Norte. Esse tipo de parceria raramente é construído do dia para a noite. Ela é fruto de meses, às vezes anos, de realinhamento diplomático. O recado é claro: se os Estados Unidos recuam, a França avança. E o Canadá observa, mas não é só a França que entra nesse tabuleiro. Paralelamente, a empresa Ultramaritime venceu um contrato de 89 milhões de dólares canadenses para fornecer sistemas de defesa anti-torpedo para os destroyers da classe River, uma modernização que complementa os planos de proteger águas costeiras. O que tudo isso revela? Uma tendência. O Canadá está substituindo alianças políticas por alianças funcionais. Não importa mais o histórico, importa quem entrega, quem respeita, quem oferece tecnologia sem anexos políticos. E se ainda há dúvidas sobre a motivação por trás desse reposicionamento, basta lembrar: os Estados Unidos, sob a administração Trump, sugeriram publicamente a anexação do Canadá. Mesmo que em tom jocoso, o eco dessas palavras reverbera como uma ofensa histórica. Em resposta, o Canadá não levantou muros, mas sim sonares, radares e escotilhas. O simbolismo do Tourville em Halifax foi mais do que técnico. Ele foi emocional. Na costa, moradores locais se reuniram para ver o submarino. Crianças com bandeiras, veteranos com lágrimas nos olhos, curiosos com celulares. Uma senhora idosa, entrevistada por uma TV local, disse algo tocante. Quando eu era menina, os submarinos que víamos vinham da América. Agora vem da Europa. Talvez seja um novo começo. Talvez seja mesmo. E ainda que as escolhas futuras do Canadá incluam concorrentes como a Alemanha, a Coreia do Sul ou até a própria Suécia, uma coisa já é certa: o Canadá não está mais disposto a seguir um único mestre. Mas isso basta? Submarinos, acordos bilaterais e novas tecnologias protegem o mar. Mas e o céu? Se este conteúdo te surpreendeu, inscreva-se no canal. Aqui cada detalhe importa. Cada movimento geopolítico é analisado com profundidade, contexto e um olhar humano. Se você valoriza conteúdo sério, bem narrado e relevante, deixe seu like agora mesmo. Isso nos ajuda a continuar esse trabalho com ainda mais qualidade. Se você não consegue ver o que está vindo, não pode se defender. Mas e se o que ameaça seu país estiver a 3.000 quilômetros de distância? Invisível, silencioso, e você só tiver olhos até o fim da linha do horizonte? Foi com essa pergunta que começou uma das decisões mais ousadas e simbólicas do novo governo canadense. Não foi um míssil, nem um tanque, nem um submarino. Foi um radar, ou melhor, um novo jeito de enxergar o mundo. No coração da estratégia de defesa lançada por Mark Carney está um investimento de aproximadamente 6 bilhões de dólares canadenses em uma tecnologia quase invisível, mas com um poder transformador. O sistema JORN, ou Jindalee Operational Radar Network, desenvolvido na Austrália. Mas por que o Canadá, tão distante do Pacífico Sul, decidiu importar um radar desenvolvido do outro lado do mundo? E o mais importante, por que esse radar pode significar o início de uma nova era de soberania nacional? Antes de responder, pare e pense. O que o Canadá teme mais nesse momento? Não são tanques russos atravessando a fronteira, nem ataques diretos dos Estados Unidos. O que assombra o governo canadense, e a população cada vez mais alerta, é a sensação de estar sendo vigiado, explorado e observado por forças que operam nas sombras da geopolítica, longe do alcance da maioria dos radares convencionais. O Ártico canadense, por exemplo, é uma vastidão de gelo e silêncio. Mas por trás desse silêncio há muito movimento. Navios russos explorando vias marítimas recém-desenvolvidas pelo derretimento das calotas. Aeronaves de vigilância chinesas operando além da linha do horizonte. E claro, satélites norte-americanos monitorando cada centímetro do território. O que acontece quando você perde o controle do seu próprio céu? Foi essa pergunta que levou o Canadá a buscar uma solução em comum. Um radar que não vê só o que está perto, mas o que está muito além. Literalmente, além da curvatura da Terra. Esse é o segredo do JORN. Diferente dos radares convencionais, que dependem de linha reta, o JORN usa a ionosfera, uma camada da atmosfera que reflete ondas de rádio, para quicar os sinais e enxergar a milhares de quilômetros. É como se o radar jogasse uma bola de borracha contra o teto do planeta e ela voltasse com informações detalhadas de objetos escondidos do outro lado da curva. Tecnologia digna de ficção científica? Talvez, mas hoje ela é realidade e será canadense. A decisão de integrar o JORN à malha de defesa canadense não foi apenas técnica, foi estratégica, foi emocional e também foi um ato de rebeldia diplomática. Por décadas, o Canadá confiou em sistemas americanos, como o NORAD, para sua vigilância aérea. Mas com os recentes ataques retóricos de Trump,
As ameaças de anexação e a desconfiança crescente entre as nações, depender dos Estados Unidos para ver o próprio céu, tornou-se um risco. Como proteger sua casa se você não controla as janelas? Mark Carney entendeu isso. E mais, entendeu que soberania no século XXI é tão digital quanto territorial. Com o Jorn, o Canadá poderá detectar, rastrear e reagir a qualquer ameaça aérea ou marítima a até 3.000 quilômetros de distância. Algo nunca antes possível com os sistemas atuais. Não é exagero dizer, isso muda tudo. Significa que o Canadá não precisará mais esperar que os Estados Unidos informem sobre atividades incomuns no Ártico. Significa que navios militares ou espiões em embarcações disfarçadas não poderão mais se aproximar da costa sem serem percebidos. Significa que caças inimigos cruzando o espaço aéreo poderão ser detectados antes mesmo de se tornarem uma ameaça real. Mas há uma camada ainda mais profunda aqui, uma camada psicológica. O que acontece com um povo quando ele deixa de apenas confiar e começa a ver? A resposta está no sentimento coletivo que começou a emergir nas últimas semanas. Um misto de empoderamento, vigilância e orgulho. O radar ainda nem foi instalado, mas já ecoa no imaginário nacional. Nas universidades, estudantes de engenharia estão criando versões experimentais do sistema para entender sua física. Nos jornais, analistas geopolíticos chamam essa aquisição de a mais audaciosa quebra de dependência do século. Nas redes sociais, o termo #Olhos do Norte virou tendência. Até mesmo comunidades indígenas no Ártico começaram a ser incluídas em programas de monitoramento, participando de projetos de infraestrutura que até pouco tempo atrás eram centralizados no sul do país. Para elas, o radar representa algo ainda mais íntimo. Proteção de um território ancestral contra interesses externos. Mas como sempre, há quem questione. Alguns críticos perguntam se o Jorn é realmente necessário. Se não seria mais seguro continuar alinhado com o sistema americano, por mais que ele venha com seus riscos. Outros argumentam que a tecnologia é cara demais, que o investimento deveria ir para a educação, saúde, habitação. Há quem veja o radar como um símbolo de militarização disfarçada, uma espécie de Big Brother tecnológico a serviço do Estado. Essas são perguntas legítimas e devem ser feitas. Mas nenhuma delas altera o fato de que o Canadá está vivendo um momento histórico de reposicionamento. Um momento em que decidiu não esperar pelo socorro de aliados imprevisíveis. Em vez disso, resolveu ver com os próprios olhos, ou neste caso, com suas próprias ondas ionosféricas. A instalação do sistema Jorn está prevista para os próximos anos, com operações iniciais já sendo testadas em conjunto com engenheiros australianos e canadenses. Além disso, a aquisição abre portas para outras tecnologias compartilhadas, como sistemas de resposta autônoma, inteligência artificial embarcada e detecção de objetos furtivos. E aqui uma curiosidade: a Austrália, criadora do Jorn, também foi um país que precisou se reorientar geopoliticamente após sentir o peso da pressão americana e chinesa. A aliança entre Austrália e Canadá, portanto, não é apenas técnica, é emocional. É a aliança de dois países que escolheram a autonomia acima da submissão. Mas agora que o Canadá consegue enxergar o que está a 3.000 quilômetros, será que está pronto para agir? Essa é a pergunta que nos leva à próxima virada. Com olhos no céu e sensores no mar, o governo canadense agora mira seu próximo alvo, a reavaliação total de sua força aérea. E isso inclui a decisão mais polêmica de todas: cancelar ou não o contrato bilionário com os Estados Unidos para a compra dos caças F-35. Um rompimento desse tipo não seria apenas uma mudança de fornecedor, seria um terremoto diplomático. Mas talvez seja exatamente isso que o Canadá precisa. Todo império acredita que seus aliados são fiéis, até o dia em que um deles diz não mais. Em uma sexta-feira nublada, sem alarde e longe dos holofotes da grande mídia, o ministro da Defesa do Canadá, Bill Blair, recém-reempossado no governo de Mark Carney, entrou em uma sala de imprensa no centro de Ottawa e proferiu uma frase que ninguém esperava ouvir tão cedo. Estamos reavaliando a continuidade do contrato para a aquisição dos F-35. Quase ninguém percebeu de imediato o peso dessas palavras, mas quem entende de defesa, geopolítica ou contratos militares bilionários sentiu o chão tremer, porque essa frase marca o possível rompimento de uma das mais simbólicas alianças militares do mundo ocidental, aquela entre Canadá e Estados Unidos. E ela começa por um avião, mas não qualquer avião. F-35 Lightning II da Lockheed Martin é mais do que uma aeronave de combate. Ele é um ícone, um símbolo da supremacia militar americana no século XXI. Um projeto trilionário que envolveu mais de 15 países parceiros, que levou mais de 20 anos para sair do papel, e que hoje é ao mesmo tempo uma maravilha da engenharia e uma fonte constante de controvérsias. O que você faria se investisse bilhões em algo que talvez não consiga controlar completamente? É essa a pergunta que está no centro da decisão canadense. O contrato original, assinado em junho de 2023, previa a compra de 88 unidades do F-35 com um custo estimado de 19 bilhões de dólares canadenses. Os primeiros 16 jatos já estavam com entregas programadas para o ano seguinte, mas desde a chegada de Mark Carney ao poder, e especialmente após a escalada de tensões com a administração Trump,
O clima mudou. Carney, que construiu sua reputação como técnico, não como político, fez questão de tratar a defesa nacional com o mesmo olhar analítico com que conduziu bancos centrais. E o que viu foi preocupante. Um contrato caro, com riscos operacionais, dependência tecnológica e vulnerabilidades estratégicas. Em outras palavras, o Canadá estaria comprando não apenas aviões, mas também uma algema invisível. Será que vale a pena adquirir o caça mais avançado do mundo se ele vem com um manual que só os americanos podem ler inteiro? É que o F-35 não é só uma máquina de combate, ele é uma plataforma de dados. Todos os voos, manutenções, atualizações e até decisões táticas são processados por um sistema central gerenciado, adivinhe por quem? Pelos Estados Unidos. Um estudo interno da Defesa Nacional Canadense, vazado para a imprensa semanas antes do anúncio de Blair, apontava que o país poderia ter sua autonomia operacional comprometida em cenários onde os Ebu-Prosid discordassem da utilização dos caças. Em termos simples, se o Canadá quiser usá-los em uma missão com a qual Washington não concorda, pode simplesmente ficar no chão. E esse risco não é só teórico, ele já está acontecendo. Em março de 2025, Portugal cancelou publicamente sua aquisição planejada dos F-35. O motivo? O ministro da Defesa português, Nuno Melo, declarou que a postura agressiva e instável dos iguais sob a gestão Trump gerava incertezas inaceitáveis. A recente posição dos Estados Unidos no contexto da OTAN deve nos fazer pensar seriamente sobre o tipo de parceiros com quem contamos. Mais do que uma crítica, foi um alerta, e ecoou forte em Ottawa. Historicamente, o Canadá sempre foi um parceiro leal dos Estados Unidos. Lutou ao lado dos americanos em todas as grandes guerras do último século. Compartilha dados de inteligência, participa do NORAD. Mas o mundo mudou, e os Estados Unidos também. Hoje, o governo Trump ameaça alianças, impõe tarifas sobre amigos, insinua anexações territoriais e desrespeita acordos internacionais. Para muitos no parlamento canadense, isso não é mais uma fase, é um padrão. E nesse novo mundo, confiar às Forças Armadas do Canadá, um sistema de combate que depende da aprovação dos Estados Unidos, é visto por muitos como um ato de submissão estratégica. Mas então, o que fazer com um contrato de 19 bilhões já em andamento? O governo Carney não deu respostas definitivas, mas deixou claro, nada está garantido. Estão sendo estudadas alternativas de fornecedores para substituir ou complementar o F-35. Entre os nomes cotados, o Rafale, da França, que já está ganhando espaço com os submarinos, o Gripen E, da Suécia, o Eurofighter Typhoon, consórcio europeu, e até o KF-21 Boramai, o caça de nova geração da Coreia do Sul. Essas opções vêm com menos limitações políticas e oferecem maior flexibilidade operacional. E em alguns casos até transferência de tecnologia, um atrativo imenso para um país que busca autossuficiência estratégica. Mas o Canadá está disposto a romper totalmente com os Estados Unidos? Essa é a pergunta que paira no ar. E ela não tem resposta fácil, porque o F-35, para além de sua performance e suas falhas, representa uma ligação visceral com o aparato militar americano. Cancelá-lo seria como dizer de forma não verbal: não confiamos mais em vocês para defender nosso céu. Mas talvez seja exatamente isso que o Canadá precisa dizer neste momento. Há quem diga que o F-35 é a aeronave mais avançada da história. E talvez seja, mas nenhum sistema é útil se estiver preso a um botão que você não controla. A verdadeira pergunta não é se ele voa. A verdadeira pergunta é quem segura o manche. E o Canadá, neste momento, quer segurar o seu próprio. Nos corredores do parlamento, fala-se que Carney prefere enfrentar o desgaste diplomático de um cancelamento agora, do que ter que pedir permissão para voar no futuro, e muitos cidadãos parecem concordar. Pesquisas de opinião recentes mostram que 63% dos canadenses apoiariam a substituição do F-35 por um sistema que garanta total autonomia de uso. Em Quebec, esse número sobe para 71%. É um sinal claro, o povo está atento. E talvez mais do que nunca pronto para abandonar símbolos em nome de princípios. Para saber onde um país quer chegar, é preciso entender de onde ele vem. Mas quando o passado encontra o presente, uma pergunta se impõe: o Canadá está pronto para lutar a sua própria guerra? O mundo assiste a uma mudança silenciosa, mas profunda. O Canadá, por décadas visto como moderado, diplomático e essencialmente pacífico, está passando por uma metamorfose. Mas para entender o impacto dessa transformação, é preciso voltar no tempo, voltar às origens, às fileiras desorganizadas de milícias coloniais, às margens do rio São Lourenço, aos momentos em que o Canadá não tinha escolha senão resistir. Porque a história das Forças Armadas do Canadá não começa com tanques ou caças, mas sim com fazendeiros armados de coragem de improviso. No século XVII, enquanto colonos franceses e britânicos disputavam território, alianças com povos indígenas definiam o equilíbrio de poder. Eram tempos de incerteza total. Não existia um exército canadense, apenas a necessidade de defender comunidades isoladas de ataques, invasões e do próprio caos colonial. Esses primeiros agrupamentos militares eram milícias locais, compostas por voluntários.
agricultores, comerciantes, padres, homens sem treinamento formal, mas com um senso de dever visceral. O que faz alguém se levantar da própria casa, pegar uma espingarda enferrujada e enfrentar um exército regular? Mesmo antes de o Canadá ser uma nação, já existia o sentimento de que esse território, selvagem, gelado, imenso, pertencia a algo maior, algo que não se podia negociar, nem ceder. Esse espírito atravessou séculos e reapareceu com força no famoso ano de 1812, quando os Estados Unidos, ainda jovens, tentaram invadir o que hoje é o Canadá. A guerra foi dura, sangrenta, mas o território resistiu. E não resistiu sozinho. Soldados britânicos, milícias canadenses e guerreiros indígenas, muitos liderados por Tecumseh, figura lendária da resistência, lutaram lado a lado para repelir a ofensiva americana. Foi nesse momento que o conceito de identidade canadense armada começou a se formar, não como agressiva, mas como inegociável. Décadas depois, após a Confederação de 1867, o novo país ainda era um reflexo do Império Britânico. As tropas canadenses serviam a ordens de Londres, mas mesmo sob essa sombra imperial, o Canadá começava a traçar seu próprio caminho. Em 1871, com a retirada das últimas tropas britânicas do território, o Canadá ficou responsável por sua própria defesa. O país ainda engatinhava, mas já sabia. Ninguém iria protegê-lo se ele mesmo não fosse capaz. E então, uma decisão que parece pequena hoje, mas foi revolucionária na época, a fundação do Royal Military College of Canada em 1876. A intenção era clara, formar líderes militares canadenses para pensar como canadenses e não como herdeiros do império. Essa visão amadureceu. Em 1883, o país criou suas primeiras unidades permanentes de exército, o embrião do que viria a ser uma força militar nacional de verdade. Mas como toda identidade, ela seria testada em fogo real. Você sabe onde um país nasce de verdade? No campo de batalha. Não pelo sangue, mas pelo reconhecimento de que está lutando por algo que é só seu. Esse momento veio com força na Primeira Guerra Mundial. Mais de 600 mil canadenses foram enviados ao fronte, um número imenso considerando que o país tinha apenas 8 milhões de habitantes na época. Mais de 60 mil morreram. Mas foi ali, em trincheiras enlameadas na França, que o Canadá mostrou ao mundo, e a si mesmo, que não era mais uma extensão da Inglaterra. Era uma força própria. A Batalha de Vimy Ridge, em 1917, foi o divisor de águas. As tropas canadenses, reunidas sob um comando unificado e lideradas por oficiais formados em solo nacional, tomaram uma posição estratégica que franceses e britânicos haviam fracassado em conquistar por meses. Foi mais que uma vitória militar. Foi a declaração de independência simbólica. Nos anos seguintes, o exército canadense continuou sua jornada. Ora discreta, ora marcante. Na Segunda Guerra Mundial, o envolvimento foi ainda maior. Mais de 1 milhão de militares mobilizados. Na Batalha do Atlântico, na libertação da Itália, nas praias da Normandia e na libertação da Holanda, o Canadá se tornou peça-chave. Você sabia que, ao final da guerra, a Marinha Canadense era a terceira maior do mundo? Pois é, quase ninguém fala sobre isso, mas o Canadá já teve sim um dos arsenais navais mais poderosos do planeta. No pós-guerra, o país assumiu um novo papel. Não mais o combatente brutal, mas o pacificador confiável. Participou da Guerra da Coreia, da criação da OTAN, das missões de paz da ONU, dos capacetes azuis. Durante décadas, o Canadá se orgulhou, com razão, de ser o país que media, que amenizava, que reconstruía. Mas isso ainda basta? Num mundo onde aliados falham e a paz se torna moeda de barganha, o pacificador precisa ser também um guerreiro? A resposta começou a mudar no século XXI. Com a Guerra do Afeganistão, o Canadá voltou a enviar tropas para combates diretos. Entre 2001 e 2014, mais de 40 mil militares canadenses estiveram em solo afegão. Mais de 150 perderam a vida. Foi um retorno brutal à realidade. A paz exige preparo para a guerra, e é isso que o novo governo de Mark Carney está colocando em pauta. Atualmente, as Forças Armadas do Canadá contam com cerca de 68 mil militares da ativa e 27 mil reservistas. A meta é atingir 71.500 na ativa e 30 mil na reserva até 2032. Mas o desafio não é apenas de número, é de estrutura. Apesar dos investimentos crescentes, o Canadá ainda gasta apenas 1,37% do PIB em defesa, bem abaixo dos 2% recomendados pela OTAN. Para atingir esse patamar, o governo precisaria investir mais 20 bilhões de dólares por ano. E a pergunta agora não é mais se isso vai acontecer, mas quando e como. Será que o Canadá está pronto para voltar a ser potência militar? É essa inquietação que atravessa os corredores do Departamento de Defesa, que movimenta debates públicos, que reacende a discussão sobre o papel das Forças Armadas na identidade canadense. Porque para além de radares, submarinos ou caças, a verdadeira transformação é interna. É o povo começando a aceitar que a neutralidade tem limite, que a paz é um privilégio, mas também uma conquista, e que a soberania em um mundo cada vez mais instável precisa de escudos, olhos, vozes e sim, soldados. Não são os limites traçados num mapa que definem um país,
São as escolhas feitas quando ele é desafiado a ultrapassá-los. O Canadá sempre soube que vivia à sombra de algo maior, uma sombra que, em muitos momentos, oferecia proteção. Outras vezes, tornava-se opressora, a sombra de uma potência que durante décadas garantiu segurança em troca de obediência, infraestrutura em troca de fidelidade e influência em troca de silêncio. Mas sombras não são permanentes. Quando o sol da reconfiguração global incide diretamente, o que antes era abrigo vira contraste. E o que parecia confortável começa a incomodar. Ao longo dessa série, acompanhamos como o Canadá atravessou esse processo. Doloroso, surpreendente e profundamente revelador. Tudo começou com barreiras tarifárias, se intensificou com desprezo e atingiu seu ponto crítico quando ficou claro: o parceiro histórico já não via o Canadá como um igual. Foi nesse abalo que a transformação começou. Não com slogans vazios, mas com decisões difíceis. Trocar confiança cega por cálculo estratégico, substituir dependência por diversificação, recusar-se a seguir no piloto automático da política externa, revisar acordos que antes pareciam intocáveis, reconstruir-se como um país que não precisa mais pedir permissão para se proteger. Isso não é uma ruptura, é maturidade. E essa maturidade foi sendo construída peça por peça, como um mosaico cuidadoso de autonomia. O submarino francês ancorado em Halifax não era apenas uma máquina de guerra, era um símbolo flutuante de novos tempos. O radar australiano que vigia ameaças além do horizonte não é só um equipamento técnico, é um olhar independente no céu, sem fios invisíveis atrelados. A revisão do contrato dos F-35 não se resume a aviões. É uma declaração clara de limites. Podemos voar lado a lado, mas não aceitamos mais que apenas um de nós segure o manche. Essas decisões, feitas de forma calculada, apontam para algo maior do que troca de fornecedores ou parceiros, são uma reescrita silenciosa da doutrina nacional canadense. E o que essa nova doutrina diz, sem palavras, mas de forma contundente? Ela diz que soberania não é luxo, é condição essencial. Paz não é passividade, é vigilância constante. Aliança sem equilíbrio é apenas submissão disfarçada. Esse é o novo código geopolítico do Canadá, não declarado, mas vivido, não imposto, mas conquistado. E essa conquista começa no instante em que uma nação olha para si mesma e decide que não pode mais fingir neutralidade diante do risco de se apagar. Porque, nesta década turbulenta, o verdadeiro perigo não é a guerra aberta, é o desaparecimento silencioso da autonomia, substituída por um conforto estratégico, terceirização de pensamento e medo da ruptura. O Canadá percebeu isso e está fazendo o que poucos ousam, agir antes que o preço se torne irreversível. Mas há um ponto crucial que não podemos ignorar. Essa virada não é apenas militar, ela é cultural, institucional, ética. Ela muda a maneira como o país forma seus soldados, como educa seus cidadãos, como negocia, reflete e planeja seu futuro. É uma mudança invisível aos olhos desatentos, mas definitiva para quem já entendeu que o tempo da ingenuidade acabou. E agora que você chegou até aqui, a pergunta deixa de ser: o que está acontecendo? E passa a ser: o que faremos com isso? Porque soberania não é um ponto final. É um processo contínuo. Ela depende de decisões políticas, mas também da memória coletiva, da consciência pública e da vigilância de cada cidadão. É por isso que esta série não termina aqui. Ela começa agora, dentro de você. Se essa jornada te revelou algo que normalmente passa despercebido pela mídia tradicional, então inscreva-se no canal. É aqui que vamos continuar explorando as engrenagens da política internacional sem medo de mergulhar fundo. Seu apoio nos permite seguir com independência e coerência. Curta este vídeo. Esse gesto simples, além de simbólico, ajuda a levar esta mensagem a mais pessoas que também buscam compreensão real e não manchetes rasas. Comente, qual parte dessa série mais te impactou? Você acredita que o Canadá deve manter essa nova postura? O que soberania representa para você no contexto do seu país e da sua vida? Compartilhe sua visão. As conversas mais importantes começam depois do conteúdo. Muito obrigado por estar aqui. Você faz parte de um grupo raro. Pessoas que não têm medo de pensar, questionar e ir além do óbvio. E se essa série foi sobre a virada estratégica do Canadá, os próximos vídeos vão ampliar ainda mais sua perspectiva. As novas alianças que surgem fora dos blocos tradicionais. As democracias que estão aprendendo a sobreviver sem depender de superpotências instáveis. E os perigos silenciosos de um mundo onde até aliados podem se transformar em ameaças sutis. Nos vemos no próximo episódio e até lá, leve consigo essa ideia poderosa. O que realmente protege uma nação não é o tamanho do seu arsenal, é o tamanho da sua decisão de ser livre.